que ele está muito feliz, de fato eu não converso com ele, mas outras pessoas me falaram, né, que ele se alegrou muito com a quantidade de gente na rua. Isso daí dá uma esperança, dá um ânimo. Às vezes a gente olha ele um pouquinho mais baqueado, mas certamente hoje foi um dia de muita alegria. E eu fico imaginando aqui se ele, né, sem poder sair de casa, sem vários nomes presidenciáveis à direita comparecer nos atos, né, e tudo isso daí acontecendo. Eu estava acompanhando aqui pelo celular, né, teve veículo do leste europeu noticiando o que aconteceu hoje no Brasil. Às vezes, sei lá, no Mário Naufa mora no Emirados Árabes Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos nem se fala. Estava me convidando no programa dele, o Matt Gaetz, para o UAM amanhã. Enfim, imaginem se esta pessoa for condenada e não puder concorrer no ano que vem. Eu falo isso porque às vezes, principalmente o pessoal da grande imprensa, coloca palavras na minha boca e diz que eu estou ameaçando as pessoas, né? Ameaçando, olha, ele ameaçou o ministro do STF, né? Grandes coisas ser ministro do STF. Sangue vermelho igual o meu. Quando morrer, vai todo mundo pro mesmo buraco. Né? Mas eles ficam falando isso tudo, falando que eu estou ameaçando, mas na verdade eu estou alertando. Meus amigos, não achem que o Trump vá reconhecer uma eleição onde o líder das pesquisas, onde a pessoa que leva tanta gente para a rua sem ter rede social para chamar, sem sair de casa, sem diversos presidenciáveis ditos de direita comparecendo, esta pessoa não poder concorrer, eu acho até que é pior do que o caso da Maria Corina Machado na Venezuela, porque ela pelo menos concorreu como vice na chapa do Domingos Gonzalez. Mas isso daí vai arrastar o mundo inteiro para ver o Brasil numa situação igual à da Venezuela. E nesse momento, Deus queira não chegue, mas se chegar, a gente vai ter saudades de uma tarifa morais de 50%, porque vai ser o mundo inteiro dando tratamento de ditadura ao Brasil. E agora nós começamos várias tratativas para levar as sanções americanas para a Europa. Eu só tô querendo me resguardar um pouquinho, né? Pro Alexandre de Moraes não dar uma ordem pra Interpol e ele querer me agarrar fora do Brasil, porque eu já imagino como é que o meu inimigo tá me atuando. Queria até depois ouvir um pouquinho a juíza Ludmila Lins Grilo nesse sentido, né? Pensar o que o Alexandre de Moraes pode fazer de surpresinha, porque ele sempre dobra a aposta. E o Paulo Figueiredo e a gente sempre fala, né? O Moraes tem duas coisas que nós sempre colocamos como permanentes e constantes. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. Dois, o Moraes sempre dobrará a aposta. É por isso que inicialmente somente o Moraes foi sancionado. Porque eu quero que os outros ministros vejam o tratamento que está sendo dado ao Moraes. Eles acham que ainda haverá Paris, eu acho que nem Paris haverá. E aí, eu quero o quê? Eu quero o isolamento do Moraes. Eu sei que muita gente fala, Eduardo, tem que sancionar todo mundo, é esse, é aquele. Calma, gente. O foco é consertar o problema. O foco é, como bem dito pelo Constantino, anistia. Anistia é sinônimo de liberdade, é causa básica. Se alguém deixou de ir na manifestação hoje porque está pensando, não, senão eu não vou poder concorrer ano que vem, meus amigos, e vai ser eleito para quê? Para depois mudar esse discurso e dizer que não pode ir numa manifestação pedir liberdade porque senão vai perder o mandato? A gente está na hora do tudo ou nada. Nós somos a cavalaria, né? Nós somos aquela manada de búfalo indo para cima do leão. Se não for agora, é nunca. Todo mundo está na sua cota de sacrifício. Constantino estava aí sendo intimado, né, no tratamento de quimioterapia. Ana Paula Henkel foi para o Brasil, mas ela discutiu com o marido dela porque ela não tem certeza se volta, alguma maldade pode acontecer. Ludmila Lins Grilo está sem seus proventos, eu estou exilado aqui, Lacombe está morando em Orlando. Mas o que vocês esperam? A gente está no último suspiro para combater essa maldade toda. E a boa notícia é, estamos muito bem posicionados, estamos fortes, estamos sendo buscados agora pelas autoridades que a gente desejava sentar e conversar numa posição melhor nessa mesa de negociação, né? Junto, né, ao lado do craque das negociações chamado Donald Trump, que sabe fazer as coisas, né? Estressou a situação para poder trazer um pouco de melhoria para o Brasil. Então, eu peço um pouquinho de calma, né? Ninguém aqui vai fazer aqueles acordos, não vou citar o nome aqui, né? Mas aqueles acordos no passado que o STF já mostrou que não respeita, mas eu quero crer que nós estamos num caminho muito certo para em breve fazer, nem precisa fazer anúncio, né? Para em breve ter a mágica acontecer. Mas o Bolsonaro é um absurdo. Eu estava vendo ontem, estava acontecendo as manifestações em todo o Brasil, fora Lula e fora Alexandre de Moraes, impeachment, né? De que o Bolsonaro estava próximo na sua casa, na casa de alguém, dos seus filhos, não sei, uma piscina assim, aparecendo no fundo, e ele com a tornozeleira eletrônica, um troço assim, desse tamanho, assim, cômodo, né? No pé. Então você vê um ex-presidente passando por uma humilhação terrível dessa, aonde os do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, do INSS, o careca até agora que roubou bilhões do INSS, carros de luxo, carros com o nome de esposas de ministros, né? E ninguém foi indiciado. Pelo contrário, a PGR do Paulo Gonet arquivou, né, muitos deles. Carlos Lupe, do PDT, presidente da Previdência Social, livre, leve e solto. Não existe responsabilidade em cima dele. Stefanuto, presidente do INSS,
está afastado, mas está numa boa. E eles colocam uma tornozeleira, um vexame, uma injustiça nos pés, quer dizer, no pé de Bolsonaro. Não podendo falar com ninguém, não podendo participar das manifestações. E você vê o vexame. Isso sim é injustiça. Por isso que o Trump está aplicando essas sanções, e com muita razão. Porque o Brasil vive um cenário pior do que a Venezuela. Já semelhante a Cuba, ou até mesmo a China, que muitos acreditam que a China é uma grande potência, é uma boa da China, mas a China é um país ditador. Não existe democracia na China. E a gente não quer isso aqui para o Brasil. Mas é isso que esses desgovernos estão propondo para os brasileiros, fazendo acordos escusos até mesmo com a China. Então é uma vergonha você ver um ex-presidente que colocou o Brasil no azul, fez um ótimo trabalho com Paulo Guedes, um dos ministros melhores do mundo da economia, e sendo colocado uma tornozeleira eletrônica, que se não fosse por causa do Trump até agora, ele estaria atrás das grades, como um bandido. E José Dirceu, Vacari, Odebrecht, os ministros do STF fazendo opção de porcaria, entendeu? O Alexandre de Moraes foi magnetizado, ele tinha que ser afastado do cargo, ele tinha que usar a tornozeleira eletrônica, porque ele, na lei magnística, ele é considerado como um criminoso de alta patente. Ele teria que ser afastado do cargo, impeachmentado imediatamente. Mas o Brasil, esses que estão aí, estão ignorando essa punição em Alexandre de Moraes. Por isso que o Trump fez isso e vai fazer mais coisas, porque eu já entendi que o Trump veio para vencer e não vai recuar 1 milímetro. E essa queda de braço entre o Brasil e os Estados Unidos, quem que vai ganhar no final? É lógico que é os Estados Unidos. Entendeu? Então, a gente está vivendo um momento delicado no Brasil, onde o povo brasileiro foi às ruas, em milhões de pessoas em todo o Brasil, mostrar a sua indignação, né? De tudo isso que nós estamos vivendo, essa ditadura, esse presidente sem povo, esse STF, que é um partido político da extrema esquerda. Então, é isso que nós estamos vendo. E vamos aguardar as próximas notícias, né? Próximos dias, porque se eles não recuarem, continuarem dobrando apostas, serão todos eles colocados nessa lei magnística. Entendeu? Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.